Gênese no Lar. Evangelho para os corações. Manhã de bênçãos, manhã de paz, manhã de oração, manhã de integração. Ó Senhor, muito obrigado por mais um dia na nossa presente reencarnação. Obrigado, Senhor, pelo lar que nos acolhe, pela família. Obrigado, Senhor, pelos amigos, pela casa de Kardec, a FEAC, que nos acolhe com tanto carinho. Obrigado, Senhor, pela mediunidade, pela inteligência, pela sensibilidade. Ó Senhor, livra-nos do mal, ajudando-nos a compreender as leis da vida. Que o prazer do conforto não nos vença, livra-nos, Senhor, de tombar no pó da indiferença. Suplicamos que os bons espíritos visitem os lares, levando a paz, a luz, o remédio. Que o nosso encontro bendito, esperado, favoreça. Nos ajude ainda mais. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Obrigado. Obrigado a sua presença, amigo, amiga, por estar apoiando o nosso canal, o nosso projeto. Pedimos que você se inscreva, que você compartilhe, acione o sininho das notificações para receber o conteúdo quando disponibilizarmos diariamente. Nosso canal é voltado para a divulgação dos trabalhos da nossa casa apenas. Então é um trabalho que tem já uma identidade própria. Se você se sentir bem, ajuda-nos, pedimos, dê um like, pois esse é um indicativo para que as plataformas nos ajudem a divulgar, uma vez que o nosso trabalho é voluntário e, naturalmente, com poucos recursos. Bom, pessoal, amigo, amiga, hoje meu coração, confesso que acordei assim, bem motivado para estar com vocês. Pois tivemos uma experiência durante a noite muito agradável, num cenário com trabalhadores do movimento espírita, médiuns, colaboradores do Cristo. E então viemos procurar o recurso para disponibilizar no nosso encontro da manhã. E fui inspirado a procurar Herculano Pires, Emmanuel e Chico Xavier. E carinhosamente hoje nós vamos dedicar o tema a ele, ao Chico, pois se fez médium, calou para que as vozes do além pudessem pronunciar a mensagem do Evangelho. Mas é muito bom a gente falar das almas dedicadas, com respeito e gratidão, para que a gente tenha, inclusive, elementos inspiradores para fazer conforme a vida aguarda. Pois bem, amigos, há uma página belíssima, é um capítulo, aliás, 19 do livro Na Era do Espírito, publicado pelo nosso filósofo, professor Herculano Pires, que recebia cartas de Chico, junto com elas mensagens dos espíritos, e ele resolveu publicá-las, inclusive comentando. Por isso, podemos dizer que a autoria desse livro, Espíritos Diversos, Francisco Cândido Xavier e Herculano Pires. Chico Xavier endereça então a missiva narrando um acontecimento. E agora nós vamos convidar Chico para estar virtualmente conosco, espiritualmente,
nos envolvendo, nos inspirando na interpretação do texto. A carta para Herculano, que segue, diz assim: a nossa reunião pública foi antecedida de acalorados debates em torno da situação dos médiuns. Alguns companheiros que nos visitavam traziam interpelações diversas e outras perguntas surgiram numerosas. Devem os médiuns ser encerrados em retiros ou colégios de consagração absoluta ao mundo divino, como as vestais e os sacerdotes da antiguidade? Interessante, hein? O assunto permeando ao tema, citando vestais e sacerdotes. Nós podemos trazer o Arnaldo Rocha quando relatou, e está publicado no livro Chico Diálogos e Recordações, que o nosso querido médium Xavier vivera experiências como médiums e foi uma vestal nos templos de Delfos. Olha que legal. Então ele estava falando um pouco da sua história. Se os médiuns guardarem a obrigação da vida em êxtases espirituais permanentes, no intercâmbio exclusivo com os planos divinos, como viveram a existência que lhes foi concedida na reencarnação, na qual precisam trabalhar para se alimentarem, vestirem, para se instruírem e viver à própria custa. Então estamos aí diante de uma indagação, um debate acalorado, que nos visita sempre nas nossas casas espíritas, nos ambientes consagrados ao estudo doutrinário e o comportamento dos espíritas. Seria isso? Viver de uma forma exclusiva? Como é que ficaríamos diante dos desafios da vida? Continuando. Se os médiuns necessitam de estar na Terra, como acontece com as outras pessoas que se casam ou não se casam, se não podem trabalhar sem apoio de alguém, se precisam de motivação para aprender a servir, se não conseguem, de algum modo, essa ou aquela realização vivendo ou caminhando sozinhos, como conciliar a tarefa mediúnica e reclusão sistemática? Faço um comentário. No cenário espírita, muitos corações se devotaram na causa, abrindo mão, por exemplo, de formarem famílias, sob o ponto de vista biológico, casamentos. E nós podemos citar aqui, por exemplo, quatro grandes personagens. Eurípides Barçanufo, Ivone Pereira, podemos citar Chico Xavier, e mais recentemente, que está aqui entre nós, embora já com 94 anos, Divaldo Franco. Mas nós não podemos esquecer que eles formaram uma outra família, não é? Mas parece que, em nível percentual, são exceções. Mas o debate estava nessa linha. Então, como fazer? Então, ele primeiro falou sobre as questões materiais, sob o ponto de vista do trabalho profissional. Agora ele vai tocar, inclusive, na questão dos relacionamentos. Bom, continuando. Vamos ouvir o nosso querido Chico. Observem que o estilo próprio, eu sempre chamo a atenção. Diferente de você ler um texto do Emmanuel. Aqui é o Chico falando. Vejam bem, isso aqui é autoridade, a autenticidade mediúnica. Não há
confusão entre estilo do médium com o do espírito. Raro, fenômeno raro. O que não desautoriza a mediunidade inspirativa, quando tem um percentual do médium também, certo? Então vamos buscar Platão e dar valor a cada coisa, a sua especificidade. Não tem nada melhor ou pior. Aqui eu estou falando sobre faculdade mediúnica, distinção, estilo. Certinho? Continuando. Se os médiuns devem dar com desinteresse resultados, ou os resultados do trabalho que prestam, sejam aos bons espíritos, ou seja aos irmãos em humanidade, despendendo o tempo e a força que Deus lhes deu, como igualmente deu às outras pessoas, como impedir-lhes o relacionamento com os outros, de modo a encontrarem trabalho e recursos para se sustentarem e sustentarem os seres a que se vinculam, a fim de não serem cargas pesadas no grupo social a que pertencem? Vocês concordam que ele está escrevendo com a própria pena um pouco da sua trajetória? Uma vez que desde criancinha ele trabalhou para ajudar a família, o Chico não vivia um regime exclusivista ao espiritismo. Certo, pessoal? Bom, aí ele continua. Devem os médiuns ser criaturas angélicas na Terra ou seres humanos naturais, procurando o aperfeiçoamento próprio através de erros e acertos, como sucede a qualquer um? Bom, nesse clima de indagações, vejam o Chico, que beleza. O que o Chico vai fazer? Se preparem, é o último apontamento. Nesse clima de indagações foi iniciada a nossa reunião pública. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu para o estudo o item 10 do capítulo 19. Sendo que, no término das nossas tarefas, o nosso caro Emmanuel escreveu a página aos médiuns, que muitos de nossos amigos presentes e nós mesmos desejaríamos ver acrescida com suas anotações de estudos, sempre valiosos para todos nós. Você é atento, eu sei. Você que está assim, prestando atenção, minha amiga. Meus amigos, eu acabei fazendo um spoilerzinho antes de ler esse último parágrafo. Vocês perceberam que o Chico relata o que aconteceu e no momento final ele não dá o pitaco. Ele não vai trazer as observações. O que ele achava que era ou que não era. Ele diz assim, nesse clima de indagações a nossa reunião começou. O objetivo da reunião é esclarecimento. E como nos ensinou Arnaldo Rocha, que assistia Chico Xavier, inclusive fazendo explanações evangélicas, no grupo fechado que eles tinham, o Chico dizia assim, o Espírito Emmanuel está aqui presente, nos orientando assim, 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 assado. Ou seja, sabe aquele momento final que a gente faz as amarrações? Um professor na sala de aula que tem que trazer, por obrigação, uma amarração para o conteúdo disponibilizado, é uma questão didática, princípio, meio e fim. O fim, colocar a grinalda na noiva, o Chico saía de cena, o nosso Emmanuel. Gente, Chico, de onde você estiver, se você pode nos ouvir com esses equipamentos super sofisticados do mundo espiritual, ou se a sua mente consegue registrar as nossas singelas observações, eu gostaria de dizer,
Você não dava a nota final, mas você tinha um jeito tão especial que já era, por certo, o colorido especial. Como está sendo agora. Muito obrigado, Chico. Mas temos a obrigação de ser fiel ao Chico, uma vez que ele disponibilizou um comportamento educacional. Poxa, no mínimo que a gente tem que fazer, Chico, vou tentar aprender contigo. Então eu peço vocês licença, porque nós temos que convidar aquele que é o professor, então, para ele dar para a gente o toque conclusivo para esta atividade da manhã. Bom, então vamos só voltar para sintonizar. Muitas dúvidas. O médium, uma vida exclusiva, como é que vai ser? Trabalha, família. E eu vou fazer uma provocação. No final, se eu me esquecer, faça a idade mais avançada, etc., eu peço que vocês me ajudem a trabalhar uma ideia final, tá? Me chamem, por favor. Vamos lá. Emmanuel diz assim: página aos médiuns. Médiuns espíritas. Opa, como já começou bem. Poderia ser médiuns? Não. Médiuns que abraçaram o espiritismo. Quando vos conscientizais relativamente à distância entre a nossa condição humana e a espiritualidade sublime da doutrina de luz e amor que abraçastes, muitos de vós, outros, recusais ante as lutas por sustentar. Compreendamos, no entanto, que quase todos nós, os companheiros, encarnados e desencarnados, trazidos às tarefas do Espiritismo, somos, ele está incluso, somos seres endividados de outras épocas, empenhados ao trabalho de aperfeiçoamento gradativo, com o amparo de Jesus. Que beleza, hein? Então essa história de que, eu não tenho condições, sabe? Começou a cair por terra aqui. Mas a família, mas o trabalho, eu não tenho tempo. O jogo está virando. Então vamos lá. Agora eu acho que nós vamos ter que amarrar o cinto. Aperta aí, porque o carro vai acelerar. Olha o que ele vai dizer. Tiranos de ontem, somos agora convocados a exercícios de obediência e tolerância para as aquisições da humildade ou de humildade. Bom, gente, tiranos de ontem, tolerância, obediência. Estamos dispostos? Vamos lá. Autoridades absorventes que dilapidávamos os bens que se nos confiavam, em benefício de todos. Vemo-nos induzidos, na atualidade, a servir em regime de carência, a fim de aprendermos moderação à frente da vida. Vou fazer uma pergunta para você. Como é que foi a vida do Chico? Citado aqui como uma referência. Até em regime de exceção, uma vez que ele abriu mão do contexto familiar. Abriu? Não. O Chico abriu mão da tarefa profissional? Não.
Mas ele encaixa aqui, no regime de carência. Regime de pobreza, sob o ponto de vista material. O Emmanuel está dizendo que dilapidávamos os bens que se nos confiavam. Vivemos regimes de carência atualmente? Bom, pode ser uma dica que dilapidamos. Emmanuel já apresentou aspectos do seu passado, quando ele tinha recursos. Mas ele também já contou outras existências que ele foi escravo. Então nós frequentamos diversas escolas para aprendermos a sermos moderados, obedientes, resignados. Continuando. Inteligências despóticas que abusávamos da frase escrita ou falada, prejudicando multidões. Estamos hoje entre inibições e dificuldades, nos domínios da expressão verbal, de modo a reconhecermos quanto respeito se deve à palavra. Emmanuel viveu uma experiência em que ele foi gago, sabia? Porque ele usou, ele está falando dele mesmo. Ele não está falando da experiência do João, da Maria, do terceiro. Eu vou dar um dado. Estudem a vida do padre Manuel da Nóbrega. Quem falava era José de Anchieta. Só para dar um dado. Então, que usemos a palavra para edificar. Porque senão depois a gente vai ter que reajustar. Criaturas que infelicitávamos, outras muitas, deteriorando-lhes a existência em nome do coração, achamo-nos presentemente em longos calvários do sexo, a fim de aprimorarmos os impulsos do próprio amor. E quando o cenário entra por aí, fica complicado, hein? Pois é, então avalia inibições, doenças, atropelos, indiferença, desilusão. Por quê? Infelicitamos outros, deteriorando-lhes a existência. Então, quando encontrarmos por aí, para não dizer dentro do próprio endereço, dramas nos relacionamentos ou dificuldade em tê-los, reflitamos que está sendo uma bendita oportunidade. Não é para você se sentir culpado, baixa autoestima. Não. Não. Pelo contrário, agradeça a doença. Abençoe o abandono. Regozija-te com a desilusão. Pacifica-te perante a desencarnação. Pois a vida está nos ajudando, pessoal. A ideia é aprimoramento, não é pagamento de dívida. Deus não pune ninguém. Mas se a angústia bate, cuidado, porque ela é vaidosa, orgulhosa. Pense que Deus está contigo. Jesus é o amigo. Companhia melhor não há. Ah, Carlos Alberto, mas sabe... Não. Não entra nessa. Mas ele é espírito, eu queria um companheiro. Eu queria uma dama. Pois é, meu amigo. Mas vamos pensar que nada é eterno, a não ser o amor. Tudo passa, tudo se renova na terra. Mas o que vem do céu permanecerá.
nos faz recordar Meimei. Bom, vamos ouvir Emmanuel para concluir o encontro. A despeito, no entanto, de todos os obstáculos, exposemos na construção do bem o caminho da sombra para a luz. Olha que beleza! Esposar, casar, unificar, envolver nesse caminho, no caminho do bem, da sombra para a luz. Bom, aí ele vai dizer assim: não natural tropeceis, através de quedas e desilusões, muitas vezes necessárias à formação de nossos ou de nossas melhores experiências. Entretanto, não vos marginalizeis na estufa da ociosidade ou na furna da autocompaixão. Graças a Deus eu não li o texto antes. E o comentário está ajustado ao que veio na sequência. Portanto, não vou falar. Trabalhemos compreendendo e sigamos servindo. Compreender e servir. Compreender e servir. Servir, compreender. Compreender e servir. Fraquezas e imperfeições, temo-las ainda conosco e talvez por longo tempo. De vez que burilamento espiritual não é assunto de mágica. Não. Nada de sobrenatural. Milagroso. Tem isso não. Aprenda com os erros. Administre as imperfeições e supere os limites. Convençamo-nos, porém, de que unicamente com a adoção do melhor de nós mesmos, na edificação do bem de todos, é que descobriremos a senda traçada à nossa melhoria e elevação. Gente, vocês que nos acompanham pelas manhãs sabem que quando leio Emmanuel, eu não consigo me conter. Porque ele conversa projetando os olhos para o alto e os pés firmes no chão. Ele está dizendo melhoria e elevação. Então existe aqui duas condições: melhorar e se elevar. Estude, preste atenção. É o que eu tento me esforçar. Vamos embora. Recordemos. É bom lembrar. O ouro não se desentranha da ganga simplesmente porque leiamos algum compêndio de mineração diante do cascalho que o segrega. Conquanto o compêndio de mineração favoreça as atividades relacionadas com a extração e acrisolamento do ouro. Purificar-se-á o metal em verdade, tão somente no clima do cadinho esfogueante. Um médico reterá consigo a ciência de curar. Mas isso não quer dizer que esteja ele inacessível à doença. Embora o dever lhe cabe na preservação do equilíbrio orgânico. Eu poderia ainda dar um outro exemplo. Não pense que a vaca dá leite. A vaca não dá leite. Que você possa ir retirar o leite. Faça a sua parte. E na vibe do professor Emmanuel, eu tenho que concluir ainda, porque senão eu vou me limitar. Cuida da vaca.
Cuida bem da vaca. Porque você tem que pensar no dia da manhã. Mas então, ainda vou mais longe. Não se detém apenas em buscar o leite da vaca, cuidar da vaca. Plante também. Porque se a vaca morrer, persevera? Que beleza que é a evolução e o progresso. O tempo está acabando, eu tenho que concluir. Ouçamos Emmanuel quando diz assim: um dia, Jesus nos afirmou. Outra dica, quando lerem Emmanuel, prestem atenção que o último parágrafo, ele sempre conclui com Jesus. No primeiro parágrafo, ele começa com doutrina. Ele fala do espiritismo, da teoria moral. Mas Jesus é o coroamento, uma expressão kardeciana, quando prefaciou o livro Céu e Inferno. Desculpem, mas o nosso trabalho é assim. Ele abre muitos ângulos para que o seu pensamento possa voar e você não ficar preso no pensamento, inclusive do Emmanuel. Perceberam? Porque não é isso que ele propõe. Ele propõe que a sua consciência desperte. Mas como um educador por excelência, ele vai concluir com Jesus afirmando: Jesus nos afirmou que os obreiros do Evangelho serão conhecidos pelos frutos. E Allan Kardec, no item 10º do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, vos comparou às árvores proveitosas. Espera aí. Antes ele se incluiu. Agora ele está dizendo que Allan Kardec vos comparou. Então ele saiu de cena? Sim. Porque a mensagem é para os médiuns, objetivamente, que estão estudando esse texto. Inclusive o médium que ele trabalhava junto, Chico Xavier. Então era como se ele estivesse dizendo: vocês estão encarnados com a tarefa mediúnica, junto à humanidade. Então Allan Kardec vos comparou a árvores proveitosas. Mas aí agora ele volta em cena, dizendo: não nos será lícito. Olha que legal, gente. Analisar os textos do Emmanuel dá um nó na cabeça mesmo. Ele sai de cena, agora ele vai voltar. Porque senão ele seria presunçoso. Você discordou de quando eu disse, né? Mas não tem problema. A ideia é essa mesmo, é criar confusão, para depois ajustar. Não nos será lícito esquecer que todas as árvores da terra, por mais preciosas, se lançam frondes, flores e frutos na direção dos céus, nenhuma delas produzirá, se não tiver as raízes vinculadas aos ingredientes do chão. Emmanuel. Ó Senhor, muito obrigado. Eu me reconheço uma árvore. Um bom sinal. Espero que você também se sinta. Um dia foste semente, crescestes. Hoje é reconhecida essa árvore como uma espécie, vamos dizer assim, um psiquismo que evoluiu e, como um ser humano, uma individualidade. Não existe duas árvores iguais. A sua produção, por exemplo, as folhas, não existem duas folhas iguais. Olha que legal. Então, cada pensamento vai gerar uma atitude, uma palavra, uma ação. E nós temos que entender que na base é que há todo o processamento que será gestado
de sorte que amanhã a árvore dê frutos. Bom, então nós temos um desafio: avaliar a causa e prestar atenção nos efeitos. Há causas, ou seja, há gestações que já estão em franco processo. Você não consegue impedir. O fruto vai nascer. Há outros frutos que já estão à nossa mesa, no dia a dia. São as respostas do que aconteceu ontem. Perceberam? Então nós temos que lidar com o presente, com o passado, mas trabalhar com muita bondade, com amor no coração, para gerar um novo futuro. Então você não muda o passado, mas você pode ressignificar, você pode aprender. Deus nos concedeu a honra, a oportunidade de exercer a mediunidade no mundo. Chico Xavier provou, como tantos médiuns provaram, que é possível exercê-la com Jesus, no mundo, sem ser do mundo. Então o médium espírita, ele tem um compromisso com a verdade, com a justiça. E tem como fórmula para a vitória usar da caridade para o bem de todos. Caminhar pelo mundo semeando alegria, conforto, esperança, fé, dialogando com o amor, com a unidade, com a família, com a comunidade. Percebam bem, o médium no mundo vai enfrentar testemunhos necessários. Os cristãos nos tempos de Jesus superaram, dando a própria carne para o holocausto, para o sacrifício, mas eles confiavam na vida eterna, na vida futura. Por isso depositaram o coração nas mãos de Jesus. Não temiam homens, e muito menos a morte, pois sabiam que a vida é eterna. Nós estamos em pleno século XXI. Hoje é dia 10 de agosto. Século XXI. Quanto tempo passou que nós nos comprometemos? Quantas vezes desviamos, abandonamos? Chegou agora a hora de confirmar para nós mesmos que nós podemos, que nós devemos, fazendo, não mais apoiados em promessas, discursos vazios, interessados em que o outro reconheça o que está sendo feito. Não. Prove para você mesmo que você pode muito. Com Jesus, muito mais. Com os amigos, com os irmãos, podemos todos juntos construirmos uma nova era. Então não permitas que a ilusão, o desalento, invada o teu mundo íntimo e te contamine. Sorria. Como eu costumo dizer, mesmo que seja um sorriso triste, sorria. Pois mais triste que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. E você sabe sorrir. Pena que de vez em quando você esquece. Volte a sorrir. Se tens dificuldade, faça com que o próximo sorria pela prática do bem que você pode sim realizar, promovendo dignidade e esperança. Chico Xavier deixou uma vida como uma página para os médiuns. E tanto é verdade, gente, que o Chico abriu mão da própria personalidade e
pediu a Deus que quando desencarnasse, que ele queria continuar exercendo a mediunidade. Vejam bem. Mas um dia ele falou que estava cansado. É porque um dia ele disse e fez questão de reafirmar que ele era frágil também, como somos. Mas depois ele reconheceu que a mediunidade sublima. A mediunidade é a mais bela das maternidades. Porque a gente vai gestar muitas vezes uma coisa que a gente nem pode dizer que é nossa. Só para saborear e de uma forma sutil confirmar os frutos que brilham como luzes, pérolas que refletem a luz de Deus. Que Deus nos abençoe e que sejamos médiuns amigos uns dos outros e não médiuns que disputam, médiuns que invejam. Não, ninguém pode fazer o que o outro fez ou fará. Você, eu, nós, vamos sim fazer o que nos comprometemos. Que Deus nos abençoe ainda mais e que possamos seguir adiante em mais um dia de luta. Dias de lutas, olha que beleza. Assim, com alegria no coração, nós vamos nos despedir com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, Ave Cristo. Tenham todos um bom dia.